Bem, pessoal, vou falar hoje com vocês sobre intervalo. É um conhecimento que precede o estudo de escalas. Se você quiser estudar escalas, se se interessar pelo estudo de escala, você tem que estudar sobre intervalo. É intervalo, tom, semitom, sustenido, bemol, dó sustenido, dobrado, bemol e bé quadro. Você tem que ter esse conhecimento, essa ferramenta em mão, certo? Como é que eu falo? Automatizado, certo? Para poder estudar escalas. É melhor, você vai entender melhor como é que funciona a produção de escala, a construção de escalas. Então você tem que estudar intervalo. Então, quando eu trato sobre intervalo, eu, eu tenho que ver os conceitos, né? Por exemplo, que é intervalo? É a distância entre dois sons ou entre duas notas, formando sentido musical. Então, o intervalo pode ser de tom e pode ser de semitom. São essas duas estruturas que eu tenho que saber. Quando é intervalo de tom, de dó para ré, por exemplo, eu tenho duas notas, dó, ré. E entre o dó e o ré tem o dó sustenido. Se você pensar no teclado, entre o dó e o ré tem uma tecla preta. Então, quando eu tenho dois semitons, a distância de uma nota para outra, eu tenho intervalo de tom. Se eu não tiver notas notas acidentadas no meio delas, então eu tenho intervalo de semitom. Como é o caso, se você pensar no teclado, então entre Mi, Fá e Si, Dó não tem teclas pretas no meio, entre elas, né? Mas entre o Dó e o Ré tem uma tecla preta. Por isso que o teclado tem essa estrutura. A partir do Dó, duas teclas pretas, aí no Fá, três teclas pretas. Depois no Dó, duas teclas pretas. Por isso que tem duas teclas pretas, três teclas pretas. Ele vai tendo aquela estrutura no teclado, né? Porque entre o Mi, Fá e o Si, Dó não tem tecla preta no meio. Então, do Dó para o Ré é intervalo de tom. E entre Mi, Fá e Si, Dó é intervalo de semitom, ou seja, a escala de Dó tem 5 tons e 2 semitons. Ok? A escala de Dó. Isso é uma estrutura de toda a escala maior. A escala maior tem que ter 5 tons e 2 semitons. Onde é que ficam os semitons? Entre o terceiro e o quarto grau, e entre o sétimo e o oitavo. Né? Entre o terceiro, o quarto e o sétimo e o oitavo. Então, se eu tiver intervalo de semitom quando você estiver construindo a escala, né? Aí você tiver semitom entre o terceiro e o quarto e o sétimo e o oitavo grau da escala, então eu vou ter escala maior, chamada de escala maior. Aí você tem que numerar, né? O primeiro grau é o dó, o segundo grau o ré, o terceiro grau mi, o quarto fá, o quinto sol, o sexto lá, o sétimo si e o oitavo dó. Né? E aí você vai construindo a escala em cima disso aí. Se você colocar semitons entre mi, fá e si, dó, ela vai ser chamada de escala maior. É uma característica da escala maior. Ela tem 5 tons e 2 semitons, ok? Então, o tom é a distância entre uma nota e outra com semitom no meio, e o semitom não tem notas acidentadas no meio. Então, entre o dó e o ré, eu tenho dó sustenido ou ré bemol, a gente vai ver mais na frente. Entre o ré e o mi, ré sustenido ou mi bemol. Mi e fá não tem. Entre o fá e o sol, fá sustenido ou sol bemol. Entre o sol e o lá, sol sustenido, lá bemol. Entre o lá e o si, lá sustenido, si bemol. Si, dó não tem, é semitom, intervalo de semitom. Ok? Então, esse conhecimento aí precede ao estudo de escalas. Então, classificação dos intervalos. Os intervalos, eu vou usar esse conhecimento aí quando eu estiver trabalhando acordes, certo? Que tem acorde maior, menor, metade, diminuto. Eu vou encontrar esses quatro tipos de acordes, né? Nas harmonias, né? Então, eu vou precisar desse conhecimento aí. Então, os intervalos podem ser de segunda, de terça, de sexta e de sétima. O que é um intervalo de segunda? Quando eu tenho duas notas, então dó, ré, aí eu tenho intervalo de segunda. Dó, mi, ré, mi,
então são 3 notas, intervalo de terça. Dó, ré, mi, fá, dó, fá, intervalo de quarta, que eu tenho 4 notas para chegar até fá. Intervalo de quinta, dó, sol, intervalo de sexta, dó, lá, intervalo de sétima, dó, si, intervalo de oitava, dó a dó, tem intervalo de oitava, né? Quando eu faço a escala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eu faço até a oitava, certo? Então, o intervalo de segunda, terça, sexta e sétima, eles podem ser maior, menor, aumentado, diminuto. Esses acidentes aqui são os acidentes que eu vou usar para aumentar, você vai ver mais na frente, aumentar a distância ou diminuir a distância, certo? Quando eu aumento a distância, aí eu uso o sustenido. Quando eu diminuo a distância, eu uso o bemol. Quando eu diminuo mais a distância, eu uso o dobrado bemol. Então, os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima pode ser maior, menor, metade, diminuto. Os de quarta, quinta e oitava pode ser justo, eu botei justo aqui, mas não é. É justo, aumentado e diminuto, certo? Então, veja bem aí, tá? Os maiores, a distância é zero, por exemplo, de dó para ré, como vocês vão ver mais na frente, certo? Os maiores, dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá, dó, si e dó, dó, é zero de acidente, né? Não é modificada a distância entre eles, né? Que são naturais. Mas a partir do momento que eu modifico ou para mais ou para menos, aí eu vou ter a classificação do intervalo dentro da sua classificação, da sua estrutura, do nome que ele recebe. Vou mostrar para vocês mais na frente. Por exemplo, ó, dó, ré, eu tenho 2 notas, né? Então eu chamo de segunda maior, zero de acidente, ó, não tem, ó. Eu uso o intervalo em si, certo? Segunda maior. Quando eu ponho o bemol no ré, tá vendo na escala cromática que eu tenho aí, ó, de tom, de dó para ré, aí tem um dó sustenido no meio ou o ré bemol descendo, né? Se você não sabe isso aí, então vê os vídeos anteriores que eu falo sobre isso, sustenido e o bemol, ok? Então, entre o dó e o ré, eu vou ter o dó sustenido e o ré bemol. Eu chamo de segunda menor. Quantos tons eu tenho de dó para meio tom, de dó para ré bemol, ou dó sustenido ou ré bemol, né? Eu tenho um meio tom chamado. E dó para ré sustenido, né? Conforme a classificação que vocês verem aqui, ó. Segunda aumentada é com sustenido, tá vendo? Na aumentada aqui, ó, o aumentado é com sustenido, tá vendo? Ou seja, eu distanciei. O bemol, eu diminuí a distância. O sustenido, eu aumentei a distância. Então, de dó para ré sustenido, se você for olhar na escala acima, ré sustenido é mi bemol. Então, eu tenho quantos tons? De dó para ré, um tom. E de ré para ré sustenido, meio tom. Então, eu tenho um tom e um semitom. Ou seja, uma segunda aumentada tem um tom e um semitom. A segunda diminuta é, vamos ver lá, dobrado bemol. Tá vendo? Dobrado bemol. Ou seja, eu vou ter que descer 2 meio tom, vou ter que ir para ré bemol e vou ter que ir para dó, porque é um tom descendo, né? Então, a segunda diminuta não existe esse intervalo não existe, porque o som vai ser uníssono. O ré dobrado bemol é igual a dó. Então não tem diferença de altura, certo? Então não existe segunda diminuta, certo? Na distância dos intervalos não existe a segunda diminuta, ok? Então isso é só um exemplo para esses modelos aqui, ó, maior, menor, metade, diminuto. Então eu vou ter que fazer essa mesma coisa no de terça, no de sexta e no de sétima, certo? Eu ponho de terça, de dó a mi, 4 vezes aqui, eu ponho ele 4 vezes. Aí ponho maior, menor, metade, diminuto. O maior não tem acidente. O menor vai ter um bemol. Aí eu tenho que ver a terça, né? Que aqui eu fiz de segunda. Então a terça é de dó a mi. Mi bemol é igual a uma terça menor, né? O mi bemol. Ou seja, o intervalo de terça
de terça menor, o intervalo de terça menor é igual ao intervalo de segunda aumentada. Só que na classificação, quando você faz o acorde em si, na classificação ele vai ser diferente. Ele não vai ser, quando estiver trabalhando o acorde, vocês vão entender. Que é cada qual no seu quadrado aqui. Quando for bemol é bemol, quando for sustenido é sustenido. E eles vão entrar em classificações diferentes. Então não tem como confundir. Agora você talvez não compreenda, você entende, mas não compreende. Mas quando você estiver estudando acorde, aí você vai compreender melhor isso aqui. Uma segunda aumentada é igual a uma terça diminuta, a uma terça menor, né? A uma terça menor. Você vai ver isso lá, quando chegar em classificação dos acordes. Então, aqui eu tenho a classificação da segunda, como eu disse, de Dó para Ré, segunda maior, de Dó para Ré bemol, segunda menor, de Dó para Ré sustenido, segunda aumentada, e de Dó para Ré dobrado bemol, segunda diminuta, e não existe nos intervalos, segunda diminuta não existe, certo? Não há diferença de altura. Aí o modelo a partir das quarta, quinta e oitava é esse aqui. Por exemplo, de Dó para Fá, veja em cima na escala, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho 4 notas. Então, como é que é chamado esse intervalo? De quarta, certo? Então, de Dó para Fá, quarta justa, como está aqui, ó. Quarta, quinta e oitava é justa, aumentada, diminuta, certo? Então, voltando, de Dó para Fá, quarta justa. De Dó para Fá sustenido, quarta aumentada, porque o Fá sustenido, ó, vai ter quantos tons? De Dó para Ré, um tom, de Ré para Mi, 2 tons, de Mi para Fá, 2 tons e um semitom, e de Fá para Fá sustenido, 3 tons. Ou seja, uma quarta aumentada tem 3 tons, certo? Aí vem o Fá bemol, que é igual ao que? A Mi natural, desce meio, né? Então, de Dó para Ré, um tom, de Ré para Mi, 2 tons, ou seja, uma quarta diminuta tem 2 tons. Repito, na classificação dos acordes, você vai compreender essa igualdade aí, certo? Mas está aí uma explicação dos intervalos, porque quando a gente estiver trabalhando escalas maiores, eu vou precisar dessa informação aí, certo? Eu vou precisar dessa informação. Repetindo, intervalo é a distância entre dois sons formando sentido musical. O intervalo pode ser de tom e pode ser de semitom, baseado na escala maior, né, que a escala maior tem 5 tons e 2 semitons naturais. Os semitons é entre Mi, Fá e Si, Dó, ou seja, entre o terceiro e o quarto, o sétimo e o oitavo. A classificação dos intervalos, o intervalo pode ser de segunda, terceira, sexta e sétima, pode ser maior, menor, aumentado, diminuto. De quarta, quinta e oitava pode ser justo, aumentado e diminuto. Então está aí o modelo dos intervalos de segunda, terça, sextas e sétimas, né? Você segue esse padrão aqui, põe 4 classificações de Dó a Mi, que é de terça, de Dó a Lá, que é de sexta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, de sexta, e Si, de Dó a Si, que é de sétima, aí você põe 4 classificações, maior, menor, aumentado, diminuto. Quarta, quinta e oitava justa, aumentado, diminuto. O intervalo de quarta, Dó, Ré, Mi, Fá, depois Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, de Dó a Sol, depois de Dó a Dó, justo, aumentado e diminuto. Ok, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa informação. Curta, comente e compartilhe. Pessoal, se inscreve no canal para ajudar a gente a produzir mais conhecimento sobre essas dicas musicais para vocês. Ok? A gente faz com tanto carinho. Então, dá o like, compartilha e comenta. Tem dúvida? Põe aí embaixo que eu respondo. Na primeira oportunidade eu respondo. Certo? Então, pega lá os outros vídeos que eu estou colocando as aulas, né? Aula 1, aula 2, sequencial. O próximo vídeo eu vou falar sobre construção de escalas, ok? Construção de escalas. Fique com Deus, até os próximos vídeos. Tchau.